querida, meu querido, estou aqui aguardando meu professor de direção, porque vou fazer a prova de direção na segunda-feira. Isso quer dizer que hoje é minha última aula de direção. Vou compartilhar com vocês essa minha primeira tentativa, né, na medida do possível. É lógico que eu não posso levar o celular comigo pro teste, mas eu vou contar pra você como é que foi esse teste, se eu consegui passar ou se não, né? Tentando me manter positiva, né? A gente nunca tá 100% preparado para as coisas, né? Sempre rola um nervosismo. Desejo sorte, tá? Senhor, me ajuda. Até já já. Voltei. Acabei de chegar da última aula. Que dizer, né? O meu professor, se você assistiu os outros vídeos sobre esse assunto, você deve ter visto eu falando sobre que eu tenho o professor mais duro, assim, ele mais rígido, direto e tal. Ele nunca fez nenhum elogio, né, pra mim, assim, ele tem um jeito todo específico dele de dar um feedback. E aí hoje foi um dia que ele falou assim, foi muito bom. Como eu tô me sentindo, eu ainda tô bem nervosa, pra falar a verdade. Pode acontecer situações assim que eu não estava esperando, ou que eu ainda não passei nas aulas. Depois que eu tô ansiosa por alguma coisa, eu paro logo direto de respirar. E é o erro, né? Então tô tentando respirar, não sei como vai ser quando tiver essa terceira pessoa, né, que é o examinador sentado no carro, mas veremos. Vamos que vamos, na segunda-feira eu volto pra finalizar esse vídeo. Eu acabei de chegar em casa e eu passei. Vocês acreditarem? Tentando aqui realizar isso, meu Deus do céu. Acho que todo mundo que passa por exames que são importantes, né? Entendem, mas eu acho que morar fora tem um peso, porque a gente tem que se provar tanto, né? Eu nem acredito que eu passei. Mas eu tô muito feliz e não sei se tô falando nada, coisa com coisa, sabe? Porque acabei de chegar literalmente, tô com o papel aqui, porque quando você tem uma habilitação no Brasil, né? Que por mais que eu nunca dirigi lá, você tem que entregar a sua habilitação brasileira. Com esse papel aqui eu não posso dirigir, eu só posso dirigir quando eu tiver mesmo a coisinha. Mas eu vou me acalmar e eu prometo, eu vou falar como que foi exatamente o exame. Eu ainda não acredito que eu passei de primeira. Ai, Jesus Cristo. Eu vou me acalmar, gente. Não foi perfeito. Cometi erros, mas assim, deu certo. Não sei, Deus, literalmente Deus. Mas eu já volto pra contar como é que foi, que eu acho que vai te ajudar se você estiver nesse processo também. Mas por isso que eu vou sentar e eu quero lembrar bonitinho como é que foi pra falar exatamente os erros que eu cometi. Teve momentos que eu senti que eu ia desmaiar literalmente, porque eu não tava respirando, tava faltando ar no meu cérebro. Mas eu já volto. Olha quem chegou. Sou só alegria, meu Deus. Eu desejo muito, se você estiver passando por esse processo, nada menos do que a alegria, que você sinta a alegria que eu tô sentindo agora, porque eu tô assim, flutuando. É muito gostoso quando você tá assim, engajado em alguma coisa e depois tudo vale a pena, né? Todo o estresse, toda a ansiedade, tudo que você passou, todo o tempo, todo o investimento, né, financeiro também, que não foi barato. Assim, eu fiz bastante aula, eu fiz mais de 10 horas de aula, assim, mais de 2.500 euros. Assim, não vale a pena converter, né? Mas se você estiver no Brasil, para você ter uma ideia, é fácil mais de 10 mil reais. Mas deu tudo certo, eu mostrei um vídeo pra você aí, assim que eu cheguei em casa, né, que eu ainda tava muito abalada, realmente. Eu terminei a prova, eu fiquei assim, não sei como explicar, mas acho que uma espécie de choque. Mas eu queria muito nesse vídeo falar pra você pelo menos 4 coisas que eu acho que me ajudaram muito e também contar como foi a minha experiência, assim, rapidinho. Ontem de manhã eu levantei, que foi o dia da prova, levantei, me arrumei, tudo, tomei café, eu tava ainda me sentindo ansiosa, mas eu tava tranquila. Fui pra autoescola, né, no ponto de encontro que seria, porque eu sairia da autoescola com o meu professor dirigindo até o lugar que chama TÜV, aqui na Alemanha, que é onde você faz o exame, né, onde você começa o exame, que o examinador entra no carro e tal, e você sai dali pro percurso. E eu tava bem tensa ainda quando eu cheguei na autoescola. Pra minha surpresa, tinha uma outra moça que também ia fazer prova no mesmo dia que eu, né, no mesmo assim, horário, né, janela de horário. Então, nós duas entramos no carro e aí meu professor virou para trás, né, ele tava dirigindo no lugar da direção, ele virou para trás e falou, olha, vocês têm alguma preferência, né, quer que eu faça o percurso por dentro da cidade ou quer que eu pego
a autoestrada, que é a Autobahn. E aí na hora eu falei a Autobahn, porque eu tava bem ansiosa com relação à Autobahn. Eu tenho assim, ainda tenho um pouco de medo, porque a Autobahn é praticamente, né, você não tem limite de velocidade, então é muito rápido, tudo acontece muito rápido na Autobahn, é muito fácil de acontecer um acidente também, principalmente com pessoas que não têm experiência de dirigir lá. Então meio que foi a última chance de ele poder esclarecer alguma coisa, e ele foi, não falou de mais nenhum outro assunto, no percurso todo até o TÜV, ele fez o percurso da Autobahn, entrou falando, né, entrou na Autobahn falando, olha, tô fazendo isso, agora acelera, como se fosse uma última aula intensiva, assim. Eu perguntei pra moça, né, quando a gente chegou, eu falei, ai, você tá nervosa, tá tudo bem? E ela ia fazer a prova primeiro que eu, ela falou, eu tô um pouco, mas eu tô cansada do processo, né, já faz 2 anos que eu tô nesse processo. Eu falei, pra mim também, já tem mais de 1 ano que eu tô nesse processo, também tô cansada, eu entendo. Ela falou, e essa é a minha segunda tentativa, porque na primeira eu não passei. E aí na hora me deu aquele tum. Aí eu perguntei pra ela, né, falei, mas o que aconteceu na primeira vez? E ela falou, foi o Schulterblick, que é a olhada, né, que você dá por cima do ombro aqui, que é crucial, super importante, né? Eu acho que não só aqui, também no Brasil. E assim, aqui eu acho extremamente importante, porque todas as ruas praticamente têm onde a pessoa de bicicleta vai passar ali, a ciclovia, lembrei. Tem a ciclovia e também tem os pedestres, óbvio, é muito importante, os cruzamentos aqui e tudo. Essa falta de Schulterblick talvez tenha feito ela não passar da primeira vez. E aí ela foi fazer o exame antes de mim, eu fiquei esperando ela voltar. Na hora que o carro voltou, né, eu tava lá em cima olhando pro estacionamento, dentro do TÜV, né, dentro do escritório do TÜV. Na hora que o carro voltou, eu desci. Aí meu professor veio ao meu encontro e falou, Aline, agora é a sua vez. E aí eu fui pro carro, a moça já não tava mais no carro, né, tava o examinador do lado de fora, ele se apresentou, falou, meu nome e tal, e eu falei meu nome pra ele também, prazer. E ele falou, fiquei esperando. Aí ele falou, você pode entrar, guardar suas coisas na parte de trás do carro, assim, né, atrás do banco. É do lado de lá, porque eu vou sentar do lado de cá. Ele sentou atrás de mim, não atrás do meu professor, que era o que eu tava esperando. E não sei porque eu tava esperando isso, mas eu tava esperando que ele sentasse atrás do meu professor. Ele sentou atrás de mim, bem aqui, na minha orelha. E ele tava ainda do lado de fora com o meu professor, eles estavam fumando um cigarro e conversando. Isso pra mim foi um bom sinal. Eu fiquei, quer dizer que meio que ele tá louca, assim, né? Ele tá de bom humor, sei lá. Tava conversando com o meu professor coisas aleatórias. Ele falou, você pode já se arrumar aí no carro pra quando eu entrar a gente começar o exame. Eu falei, tá bom. Entrei no carro, aí arrumei o banco, né? Regulei o banco, puxei pra frente, regulei o volante, arrumei os espelhos, tudo. E fiquei ali esperando ele. Nesse momento eu já tava bem nervosa. A minha mão direita tava querendo começar a tremer. Aí eu comecei ali a respirar fundo, eles entraram no carro, meio que, sabe quando parece que o ar fica pesado? Perguntou pra mim se eu tinha trazido meus óculos, porque lá no documento tava que eu precisaria usar óculos, eu nem lembrava disso, graças a Deus o óculos estava na minha bolsa. Coloquei os óculos, daí ele falou, eu vou fazer umas perguntas técnicas pra você, e eu vou colocar aqui o link do vídeo de perguntas técnicas que eu vi aqui na internet, num canal que foi assim, me ajudou muito. Nesse canal tem vários vídeos que vão ajudar, principalmente o vídeo que ensina você como deve se comportar na Autobahn. E esse de técnicas, né, perguntas técnicas, que foi muito legal. Enfim, aí ele fez as perguntas técnicas pra mim, foram primeiro da parte elétrica, né, perguntando onde que você coloca a Standlicht. Aí eu coloquei, aí ele olhou do outro lado aqui, o botãozinho, cada carro tem um lugar, né, que vai essas coisas, mas os símbolos são sempre os mesmos. Ele perguntou um pouco de lâmpada, aí perguntou daquela Warnblinker, que é o triângulozinho vermelho que fica meio no meio do painel, né, quando você tá numa situação que você precisa alertar o motorista que tá vindo. Aí eu mostrei também, aí ele perguntou onde que eu verificava a situação do óleo do carro, e isso no carro que eu tava dirigindo era no monitor, né, então touchscreen lá, eu mostrei pra ele. Ele perguntou pra mim onde que era a buzina também, aí eu fui apertar, ele falou assim, não, você não precisa não, é só pra me mostrar. Aí beleza, mostrei também. E eu acho que essas foram as perguntas técnicas, foi mais assim da parte de elétrica do carro. E aí ele falou, bom, pode começar, quando eu não falar com você, aquele papo, né? Quando eu não te falar nem direita nem esquerda, você segue em frente e vamos. Sei lá, os primeiros 5 minutos foram muito tranquilos, mas aí parou um ônibus na minha frente
E eu não sei, com aquela ansiedade, eu queria ultrapassar o ônibus, sabe? Tava no Gegenverkehr, né? O pessoal que tava vindo na outra faixa, não tinha ninguém. O ônibus tava lá parado, eu olhei no retrovisor e tinha gente já atrás de mim esperando. Aí eu peguei, dei a seta e entrei na outra rua pra ultrapassar o ônibus. Só que assim, na hora que eu fiz isso, tava vindo um carro. O que que eu fiz? Dei seta de novo e entrei pra direita. Voltei pro lugar que eu tava, assim. Nessa hora eu fiquei, caguei, já fiz merda. Ele e o meu professor que estavam conversando de coisas aleatórias, assim, baixinho, ele até me falou, né, o examinador. Se a gente estiver falando muito, você pode pedir Ruhe, né? Pode pedir pra gente ficar calado, que não tem problema. Mas eu achei até bom que eles estavam conversando. E aí, nessa hora, eles pararam de conversar. E eles fizeram isso pelo menos mais 3 vezes, que foi nos outros erros que eu cometi. E esse foi o primeiro, e aí eles ficaram em silêncio, assim, eu voltei pro lugar e fiquei lá e pensei, ah, meu, tá cagado. Agora é o momento que ele fala, vamos voltar pro TUF, né, pra central que quebrou, né? Vamos interromper o exame porque você já perdeu sua chance, não passou. Mas ele não falou nada, então eu segui fazendo o que eu tinha que fazer. E é nesse momento do vídeo que eu vou te dar a primeira dica. É se manter no presente. Isso me ajudou muito, me manter no presente. Mesmo vendo que eu tinha cometido um erro, não ficar apegado assim, ai que droga, já cometi um erro, que não sei o quê. Porque aí você não presta atenção na próxima coisa que você precisa desempenhar ali, executar. Você tá sempre ali preso ou tá no futuro, né? Pensando assim, ai meu Deus, vai vir um momento que vai virar autobahn. E lógico, esses pensamentos passaram pela minha cabeça. Eu só não deixei que eles controlassem totalmente a situação. Porque eu tava mesmo ansiosa com quem ia vir. E eu tava, lógico, pensando, droga, já fiz merda ali atrás, que não sei o quê. Mas, de certa forma, no presente, pensando, não, vou fazer aqui o próximo. Eu vou fazer certinho, o máximo possível, pra meio que tentar sobrepor aquele pequeno erro que eu cometi atrás. E eu acho que a segunda coisa que eu vou falar pra você, que é a minha segunda dica, foi uma coisa que salvou muito no final do exame. Eu acho que ele considerou não só o meu nervosismo, lógico, que ele foi muito humano, meu examinador, não tenho o que falar dele. O que eu acho que essa segunda coisa foi muito importante, que foi o Verkehrsbeobachten, né, que é uma coisa que meu professor pegava muito no pé, observar o trânsito, não ficar viajando na maionese. Tô parada aqui no farol e ficar esperando o farol abrir só olhando ali pro farol e tal. Não, eu Verkehrsbeobachtung é olhar nos espelhos, olhar no espelho de dentro do carro, dar uma olhada, fazer o Schulterblick ali, né? Também nas horas que você for abbiegen, né? Entrar pra direita ou entrar pra esquerda, olhar propriamente, não ter medo. Eu tinha muito medo no começo das minhas aulas de tirar o meu foco da frente, né, do carro, porque eu achava que se eu olhasse pro lado eu já ia bater aqui em alguém. Eu contava 10 segundos e dava uma olhadinha. Mesmo que tivesse ali tudo sob controle, aparentemente não tinha ninguém atrás de mim, não tinha nenhuma situação perigosa, mas dava 10 segundinhos, eu olhava, fazia questão que ele visse que eu olhasse, mexia a minha cabeça, né? Porque se você só dá aquela olhadinha com o olho aqui, o examinador tá atrás de você. Então, ele não vai ver. Para ele, vai contar como você não observou o trânsito, não fez o Schulterblick. Olha mesmo, olha no espelho. Lógico que é aquela olhada, né, dinâmica. Mas olha. Terceira coisa que foi muito importante para mim foi intensivamente procurar entender os sinais de trânsito, né? Entender e conhecer os sinais de trânsito. E também compreender as marcações no asfalto. Porque isso me deixava muito confusa, assim, quando você tinha 2 faixas, uma que é da saída, por exemplo, que acontece na autoestrada aqui na Autobahn. O examinador, o seu professor, ele não pode te dar dicas, te falar, aqui, agora você pode entrar. Ou então falar, acelera, ou menos, tira o pé do gás porque a velocidade está mudando. Isso você tem que estar atento ao trânsito, tem que entender os sinais. Quando você for carona num carro, seja um carona ativo, pergunte, né? Eu perguntava muito e pergunto muito pro Andy, mas o que isso aqui significa? Ai, por que você tá andando? Às vezes ele tá acima da velocidade, eu falo, mas ainda não é 80 por hora aqui, ainda aqui é 60, e ele já tá, tipo, indo pro 70. Então, assim, fazer ser a chatinha do carro às vezes, porque é como você vai entender, né, com uma pessoa mais experiente, como que funciona o trânsito e o que cada coisa significa. A última coisa, que é a quarta coisa,
Seja paciente e use o tempo a teu favor, porque eu, com a minha ansiedade, mais de uma vez eu tentei ultrapassar e eu acabei fazendo uma ultrapassagem errada na autobahn. Eu ultrapassei um LKV, que é um caminhão de carga, né? Ultrapassei ele pela direita e isso foi um momento muito de... O professor e o examinador no carro ficaram tensos, porque eles acharam que, assim, agora lascou, né? A gente vai bater ou vai dar um ruim. Mas, assim, na minha cabeça eu tinha tudo sob controle, né? Eu tinha visto que tinha espaço ainda, então eu acelerei muito pra sair. E aí ultrapassei esse caminhão. Então, assim, foi por um triz que ele não cancelou a situação ali, mas porque eu consegui controlar o carro, eu tava no controle da situação, mesmo fazendo uma coisa errada. Então, mesmo com esse erro também. Esperar no farol, esperar atrás do ônibus, esperar uma pessoa que vai parar ali no meio da pista e vai estacionar, não tentar já sair ali da situação. Essa foi a segunda intervenção que o meu professor fez. Uma pessoa parou em frente a mim para estacionar, e aí eu de novo olhei ali no espelho, vi que tinha gente atrás, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ultrapassar essa pessoa. O examinador vai pensar que eu sou Schlaftablette, né? Que eu falo aqui que, tipo, a pessoa tá sonando, né? Tá dormindo no trânsito. Mas não, o exame, ele dura 45 minutos. Se eu perder ali 2 minutos no farol, ou mais ali 2 minutos esperando um ônibus sair pra ir atrás dele, né? Ou esperar aquele caminhão realmente fazer o que ele tinha que fazer, eu reduzir a velocidade, dar espaço pra ele entrar na autobahn. Esses minutos, esses 10 minutos no final do exame, já foram 10 minutos que, assim, você teve a chance de fazer a coisa certa e deixar o tempo correr, né? Eu cometi mais um erro. Antes de fazer a baliza, a gente ia entrar numa ruela, assim, uma rua bem estreitinha, à minha esquerda, então eu tive que parar no meio do trânsito, dar seta, fazer o chuta-blique pra entrar. Só que eu nunca tinha feito aquele percurso, era a primeira vez que eu ia entrar naquela rua e eu tava muito confusa, porque eu vi uma placa e não tinha certeza dela. Vi uma placa de bicicleta no chão, tinha umas faixas vermelhas com bicicletas, eu falei, será que ele mandou eu entrar aqui pra eu entender que é proibido eu entrar aqui? Então eu fiquei muito preocupada e aí tomei a decisão muito rápido, não, eu vou entrar mesmo assim, porque eu acho que não é proibido para carros. Fiz o chuta-blique e entrei. Nisso que eu fiz o chuta-blique e entrei, tinha uma moça passando de bicicleta. Ali naquele momento ele já poderia também ter me parado o exame e ele foi muito legal de entender que eu tava nervosa, né? Tava me dando até dor de cabeça no final do exame porque eu tava segurando a respiração. Mais uma vez, respire, né? Faça um esforço aí, descubra o que te deixa tranquila. E, assim, o que me ajudou, acho que a última coisa que eu vou falar aqui, porque eu poderia, tô tão feliz, gente, que eu poderia falar disso durante o dia inteiro. Ontem eu fiquei super chata. A cada 10 minutos eu olhava pro Andy e falava assim, baby, eu passei. Eu passei no exame, eu passei mesmo. Hoje eu acordei assim, Deus, eu abri o olho e falei, não foi um sonho, eu passei. Mas é a última coisa que eu vou falar agora. Faça suas aulas como se fosse um exame e faça o exame como se fosse uma aula. Não sei se você vai conseguir entender isso, mas isso me ajudou muito em alguns momentos que eu estava nervosa. Eu pensava, é só mais uma aula, é só mais uma aula. Vamos dar o seu melhor aqui, que é só mais uma aula. Então isso tirava a pressão do teste pra mim. Mas nas aulas eu fiz pensando, hoje poderia ser o meu exame. Então levando tudo muito a sério. Ai, é tanta coisa pra falar que eu esqueci. Eu vou tentar numerar aqui as coisas que tinham no meu exame, tá? As coisas que o meu examinador pediu. Eu tô sem o apoio aqui, mas espero que não fique tremendo muito. As coisas que rolaram no meu exame, pra você ter aí uma noção do que pode rolar no seu exame também, se você tá se preparando pro exame. A gente fez aquele Brennnessegefahr, eu acho que é esse que é o nome, freada seca, sabe? Teve isso, então foi uma das coisas. Teve também eu estacionar seitlich, que é a da calçada, além das perguntas técnicas. Eu acho que foi praticamente isso e entrei na autobahn. Agora você vai pegar a saída sentido Frankfurt. Então você tem que ficar de olho e tal. Então foram essas coisas, a autobahn, o estacionar o carro, que é a baliza, né, que a gente fala em português. E isso foi entre 2 carros, tá? Não fica um cone lá, eles não colocam um cone, não. Foram entre 2 carros mesmo, de pessoas que moram naquela região, provavelmente. Foram praticamente isso. Agora eu vou fazer uma coisa bem legal. Vou preparar um presente que eu vou levar pro meu professor lá na escola.
A que ponto chegamos, não é, senhores? Começamos esse processo não gostando muito do professor. E no final eu acho muito merecido, ele me ajudou bastante. Então eu vou montar uma cestinha pra ele e vou levar lá na autoescola. Eu agradeço o seu suporte. Teve uma galera que colocou mensagem nos meus vídeos falando sobre os exames, sobre esse percurso. Então eu quero agradecer muito a você por tua mensagem legal, falando vai sim, faz mesmo. Eu quero falar o mesmo pra você, como eu te falei no começo do vídeo. Eu te desejo tudo de bom. Vai dar certo, já deu certo. Continua dando teu melhor. A habilitação, pra quem já tem, né, há muito tempo, pode parecer que é uma coisa, nossa, essa menina fazendo um drama. Sim, eu vou fazer um drama e celebrar todas as conquistas, mesmo as pequenas, porque só a gente sabe como vale, assim, cada conquista que a gente tem aqui, principalmente fora do país. Então, é isso que eu te desejo, essa alegria, essa felicidade e sucesso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Lembrei que eu não comentei, né? Mas eu perguntei pro meu professor se a mocinha tinha passado antes de mim. E ele falou que não, que ela reprovou pela segunda vez. E eu perguntei o motivo, naturalmente. Ele falou que no meio de um cruzamento, ela ficou insegura e parou no meio de um cruzamento. E aí tinha um caminhão atrás dela e começou a buzinar e ela parada, congelada, assim. E aí eles ficaram, vai, vai, vai pra ela. E tipo, isso meio que foi muito perigoso, então... Infelizmente, ela não passou.